Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está falando sobre bicicleta na vida prática, como atividade física. Como é que você pode colocar a bicicleta como protagonista de todas as suas atividades físicas? Será que isso é possível numa cidade como Belo Horizonte, nas grandes cidades de Minas Gerais? E às vezes não é preciso nem comprar uma bicicleta para pedalar. Às vezes você pode encontrar projetos que fazem sucesso no mundo inteiro, como a bicicleta compartilhada. Essa é uma realidade em várias cidades brasileiras e também do mundo. E a gente vai falar sobre essa ideia de compartilhar bicicletas, projeto que chega a Belo Horizonte, especialmente primeiramente na região da Lagoa da Pampulha e depois em outras áreas aqui da região centro-sul de Belo Horizonte. Vamos falar com o gerente operacional desse projeto, projeto Bike BH, o Renan Zanei Borsato. Está falando conosco direto do Rio de Janeiro, via link aqui. Bem-vindo, Renan, tudo bem? Tudo bom? Prazer estar com vocês nesse momento do programa. Tudo bem. Ok, bacana. Fala um pouco aí sobre esse projeto que chega na Lagoa da Pampulha, bicicleta compartilhada. Já existem projetos parecidos aqui em BH também, mas vamos falar sobre isso. Um convite para a prática esportiva sem precisar exatamente comprar uma bicicleta, né? Você compartilha a experiência. Exatamente. O projeto Bike BH, ele é um projeto em parceria com a Unimed de Belo Horizonte, né, que visa estabelecer um modal de transporte e de lazer, a princípio em torno da Lagoa da Pampulha, mais destinado ao lazer, para a prática de atividade física, né, para as pessoas saírem do sedentarismo, para ter aquele primeiro momento com a bicicleta, ou até mesmo poder desfrutar junto com a família no final de semana, durante a semana. Enfim, é um projeto de uma grande abrangência. Nós temos 14 pontos em torno da Lagoa da Pampulha. Então, onde você chegar por ali, você vai conseguir facilmente encontrar uma estação com bicicletas disponíveis. 14 pontos? A Lagoa da Pampulha tem 18 quilômetros, então é quase em toda a extensão da lagoa, né, Renan? Isso, exatamente. Na média, nós temos uma estação a cada, como você disse, 18 quilômetros, então uma estação a cada 1,2, 1,3 quilômetros aproximadamente, que é um distanciamento ótimo para uma prática de lazer, né? Pensando em um raio que seria a metade, 700, 600 metros para cada lado. Então você encontra facilmente uma estação com bicicletas disponíveis para essa prática. Tá. E como é que funciona? Quanto custa o uso da bicicleta? Como é que funciona? É um cadastramento a partir do cartão de crédito? Isso, exatamente. O usuário pode baixar o aplicativo na loja, o nome Bike BH, tanto para Android quanto para iOS, e fazer o cadastro. Então, é um cadastro simples, onde você digita seus dados pessoais, e depois cria uma senha e aí você acessa o aplicativo. Quando você acessar o aplicativo, a gente tem um face match, né, que é um reconhecimento facial para fazer uma prova de vida, para provar que você está se cadastrando ali, para evitar uma fraude. Isso é um modelo de segurança para o nosso cliente, para o nosso usuário, cliente da Unimed também, que dá mais segurança para o projeto. Então, depois que você faz esse cadastro e acesso ao aplicativo, você vai adquirir um passe, né? Que nós temos basicamente 3 modalidades de passe. Nós temos o passe diário, que dá o direito do usuário utilizar a bicicleta quantas vezes quiser durante 24 horas, né? Durante um dia, respeitando uma regra de uso, que é de 60 minutos. Então, ele retira uma bicicleta, pedala até 60 minutos, devolve essa bicicleta, aguarda 15 minutos para poder retirar ou a mesma bicicleta ou outra bicicleta, e assim sucessivamente. Temos o passe mensal, que dá direito a ele fazer o mesmo tipo de uso durante um mês, durante 30 dias, e nós temos agora também uma inovação, que é o nosso passe de lazer, que é um passe
que é utilizado apenas nos finais de semana, aos sábados e domingos, que o usuário pode ficar com a bicicleta por até 3 horas. Né? Então, nós criamos essa modalidade de passe para o usuário poder, por exemplo, na Lagoa da Pampulha, desfrutar da bicicleta com mais calma, sem ter tanta correria. Às vezes ele quer pedalar e ele quer correr um pouco, ele está com um companheiro, quer tomar uma água de coco, quer se divertir um pouco mais, então ele pode ficar com a bicicleta por até 3 horas e depois devolver em qualquer uma das 14 estações do projeto. 3 horas eu acho que dá para completar a volta, né? Considerando aí os 18 quilômetros, em 3 horas acho que daria um tempo relativamente tranquilo para completar uma volta em torno da Lagoa da Pampulha. Com relação a preço, que a gente fala sobre isso? Certo. O preço ele é muito acessível, tá, Fernando? Nós temos o nosso passe diário que custa R$6, né? Então, o usuário paga R$6 no cartão de crédito e ele pode usar a bicicleta dentro dessas regras de uso que eu disse. O passe mensal ele custa R$25, ou seja, ele paga R$25 por mês e pode usar quantas vezes ele quiser a bicicleta durante o mês, seguindo essa regra que eu comentei anteriormente. E o passe de lazer, ele é um passe que ele é válido por 2 dias, ou seja, ele fica ativo no aparelho celular por 48 horas, no sábado e domingo, né? E ele custa R$10. E ele pode utilizar a bicicleta por até 3 horas, devolver e retirar a outra também, e continuar usando por até 3 horas e assim sucessivamente no final de semana. Interessante. Agora, essa pergunta é muito importante. Como é que são essas bikes? Elas são confortáveis? A gente conversou aqui com o doutor José Pedro Jorge Filho e tinha uma das questões aqui no nosso Mito ou Verdade, que era aquela: qualquer bike serve para começar? Bom, para começar até vai, mas uma bike também pode dar uma dor nas costas que eu vou te falar, hein? Pode. Exatamente. Não, com certeza. Isso é uma grande preocupação, tanto nossa quanto da Unimed, né? Então, a nossa bicicleta ela é uma bicicleta especial, ela não é uma bicicleta de mercado. Então, isso é o início de tudo. O nosso quadro ele é um quadro anatômico, ele tem um desenho que ele foi projetado exatamente para evitar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de incômodo para o usuário. O quadro ele tem uma curva, né? Em formato mais ou menos de um S, e ele facilita tanto o uso masculino quanto o uso feminino, né? Então, a pessoa, primeiramente, ela não precisa levantar a perna para sentar no selim, né? Então, nós temos um selim ajustável, que é um selim emborrachado, né? Nós temos uma bicicleta de aro 26, que é um aro grande e que disponibiliza um maior conforto para o usuário, selim anatômico, como eu já disse. Renan, o aro grande é o 29, né? O aro grande é o 29, só que o aro 29 ele é destinado a pessoas mais ou menos acima de 1,75 m, 1,80 m, dependendo da pessoa. Então, uma bicicleta ideal para os maiores, como é que eu posso dizer? Uma bicicleta ideal para a maior quantidade de pessoas entre o aro 24 e o aro 26, tá? Porque o aro 29 já se torna um aro muito grande. Para nós que somos altos, é bom. Agora, para a população em média, em geral, com 1,60 m ou 1,70 m de altura, o ideal é esse modelo de aro, entre 24 e 26. Para a bicicleta compartilhada. Tá? Mas não tem a opção do aro 29, né? Não, na nossa bicicleta não. Na realidade, Fernando, os modelos, até mesmo os modelos europeus, usam bicicletas aro 20, tá? Aquelas bicicletas com aro menorzinho, bicicletas dobráveis, tá? Mas isso aí também não impede. Por quê? O selim ele tem uma regulagem de altura. Então, o que importa, na realidade, é a altura do assento até o pé de vela da bicicleta, que é o que
é o esticar da sua perna para poder pedalar, entendeu? Claro, claro. E o que é mais importante, assim, nós estamos falando de detalhes, assim, de, poxa, um ciclista, alguém que já tem uma bike, pode até, não, eu prefiro o Aro 29, mas o que você está dizendo é muito importante. Existem bicicletas completamente funcionais, Aro 20, aquela pequenininha, que o guidão é altão e ela te leva para todo lugar. Isso aí não é empecilho para começar a prática, começar, para porta de entrada, que é esse o objetivo do programa hoje, falar sobre como colocar a bike dentro do seu plano de atividade física, do plano de saída do sedentarismo. E nisso está completamente correto o uso de uma bicicleta, seja do tamanho do aro que for, né? Não é mesmo, Renan? Exatamente. Se o usuário se tornar um usuário mais assíduo e ele quiser adquirir uma bicicleta para ele, então existe um padrão de peso, altura e comprimento de quadro que ele vai ter que seguir. Então, se ele quiser comprar uma bicicleta destinada a uma atividade física rotineira, né, 3, 4, 5 vezes por semana, ele vai precisar, se ele for uma pessoa alta, ele vai precisar comprar uma bicicleta Aro 29, entendeu? Ou até mesmo Aro 26. Conheço muitas pessoas que têm bicicletas Aro 26, pessoas com 1,60 m, 1,75 m, e atende super bem. E até mesmo a opção pelas bicicletas elétricas, né? No projeto ainda não tem a elétrica, né? Não, no projeto ainda não temos a bicicleta elétrica, exatamente. Hoje existem muitas opções para que a pessoa encontre a sua bike ideal, principalmente numa cidade como Belo Horizonte, que tem muitas subidas, né? E fica muito difícil pedalar, principalmente quando a gente coloca a bike como meio de transporte efetivo. Primeiro, principal meio de transporte para ir trabalhar, para essa questão de chegar suado, né? Esse conforto no pedalar. Mas é muito bacana esse tipo de projeto que coloca e oferece essa possibilidade. Você estava dizendo que começa na Lagoa da Pampulha, mas o projeto também tem a ideia de se estender na região Centro-Sul, que é essa região que fica aqui dentro da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, né? Isso, exatamente. Então, nós vamos avançar com essa extensão de projeto, né? Essa continuação com essa bela parceria que a gente tem com a Unimed Belo Horizonte. Nós vamos instalar em breve mais 10 estações para o uso público em geral, do público em geral, na região Centro-Sul. Então vão ser mais 10 estações e 100 bicicletas ao total para essa prática de lazer e prática também para auxiliar na mobilidade urbana da cidade. Nessa distribuição dos pontos das bicicletas na região Centro-Sul, existe algum estudo, foi elaborado algum trabalho com relação assim a possibilidade de você ir de um local a outro, né? Distâncias que são feitas naturalmente na cidade de Belo Horizonte, para que seja um convite para que o usuário possa, por exemplo, trocar o ônibus, o transporte público, ou até mesmo o carro pela bike. Falar assim, olha, eu vi que tem um ponto ali e tem outro aqui. Dá para eu ir para o trabalho usando a bike? Dá para eu ir para a escola? Dá para fazer o que eu faço no meu dia a dia? Os pontos são pensados dessa forma? Sim, com certeza. Na realidade, todo projeto de bicicleta compartilhada, uma premissa dele, para o projeto poder iniciar, tem que ter esse projeto inicial. Então, são estudados densidade demográfica, densidade populacional, né, que é a questão de quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Os pontos, eles precisam ser pontos que tenham uma segurança para o usuário poder retirar e devolver a bicicleta, tá? E o distanciamento entre os pontos também é algo super importante, porque não adianta você ter estações muito deslocadas uma das outras, muito distantes, porque você acaba que você deixa de ser um possível usuário do projeto, porque exatamente recai no que você acabou de dizer. Eu vou pegar uma bicicleta aqui, mas não quero devolver daqui a 4 quilômetros, por exemplo, 3 quilômetros. Isso é muito distante, né? Então, o distanciamento ele foi já pensado nisso, está sendo projetado para esse modelo, tá? De aproximadamente 800 metros entre estações, até 1 quilômetro,
para 10 estações é algo aceitável, tá? Mas sempre dentro de uma malha para que a gente possa distribuir essas estações e para que o usuário possa retirar e devolver as bicicletas sem nenhum transtorno. E como é que, pela experiência que vocês têm desse projeto em outras cidades, como é que isso impacta o uso da bicicleta e como é que outros aparelhos urbanos acabam surgindo a partir dessa premissa de já existir uma bicicleta, né? A gente conversava antes e você dizia que muitas vezes a gente espera primeiro ter a ciclovia, a ciclofaixa, para depois ter a bicicleta. E agora esse projeto parte do inverso, né? Nós já temos uma malha cicloviária em Belo Horizonte que não é significativa. A gente precisa que ela aumente, né? Mas como é que ela vai aumentar se as pessoas não estão especificamente andando de bicicleta, né? Isso, exatamente. Primeiro de tudo, a questão do investimento em mobilidade urbana é algo que tem que ser entendido pelos municípios como um investimento em saúde, né? Então, por exemplo, como nós temos essa parceria com a Unimed de Belo Horizonte, a gente visa sempre investir na saúde, ou seja, a bicicleta também ela é um trabalho preventivo para evitar maiores complicações, por exemplo, cardíacas dos usuários, tá? E o que acontece? Seria ótimo se todas as cidades tivessem malha cicloviária para a gente poder iniciar um projeto de bicicleta compartilhada. Porém, a gente sabe que essa não é a realidade. Então, o que acontece? Você conseguindo iniciar com projetos de bicicletas, até mesmo antes de uma malha cicloviária, isso daí acaba ajudando ao município a entender que é necessário, sim, esse modelo de investimento. Isso também é um modal de transporte público de qualidade, né? É um modal de lazer, é um modal de transporte público de qualidade, é um modo de lazer para os usuários, né? De uma forma geral. Então, isso aí acaba que impulsiona o município como um todo a entender a necessidade de uma malha cicloviária para proteger os ciclistas durante o uso, né? Então, é uma ferramenta aí muito, muito necessária para iniciar essa ideia de expansão de malha cicloviária, por exemplo. Tá, e isso, vocês viram isso acontecer em Fortaleza, por exemplo, né? Sim, com certeza. Fortaleza tinha uma malha cicloviária relativamente pequena em relação ao que tem hoje, claro, né? No início do projeto tinha algo em torno entre 50 a 70 quilômetros de malha cicloviária e hoje está chegando a quase 600 quilômetros de malha cicloviária, que foi um aumento expressivo, né? E muito desse aumento foi, sim, em função de um projeto de bicicleta que nós temos lá, né? Então, acredito fielmente que em BH nós vamos chegar nesse ponto também. Você tem algum estudo aí sobre o potencial de uso de bike em Belo Horizonte? Qual a estimativa com qual estimativa vocês trabalham para saber, por exemplo, em média, quantas pessoas podem pedalar durante uma semana ou um mês? Enfim, existe uma estimativa? Nós temos os nossos usuários cadastrados no sistema, né, que geram uma média de viagens mensais para o projeto, certo? Em Belo Horizonte, eu tenho que dar uma olhadinha aqui, Fernando, para poder te falar a quantidade aqui que realmente... Eu digo isso porque Belo Horizonte tem um potencial de crescimento, né? Embora tenha muitas subidas, né? Nós temos assim, bairros que são realmente com muito morro, né? Tipo Santo Antônio, Barroca, a própria Avenida do Contorno na região Centro-Sul, tem uma parte da Avenida do Contorno para sair, até onde a gente está aqui no estúdio, no Sion, para a gente pegar o Contorno, subir até Afonso Pena, haja perna. Mas, por outro lado, nós temos potencialidade do turismo, da bike de montanha, da bike pelas paisagens que existem no entorno de Belo Horizonte. Tem muito potencial aqui que eu acho que poderia ser desenvolvido até com outros projetos, com outros tipos de bike
mais adaptadas à nossa geografia aqui, principalmente para os finais de semana, né, Renan? Com certeza, com certeza. A bicicleta compartilhada, ela é muitas das vezes, ela é o início de uma paixão do usuário pela bicicleta, né? Então, como Belo Horizonte tem um terreno em alguns lugares, vamos dizer, acidentado, né? Onde você tem muitas subidas, né? Muitas subidas e descidas, obviamente, isso impossibilita um pouco o uso em algumas regiões. Mas você tem outras regiões belíssimas que você pode fazer a prática de lazer, e até mesmo esse projeto pode também contribuir com a mobilidade urbana, né? Para a pessoa ir estudar, ir trabalhar. Com certeza, a ideia é essa, você coloca a bicicleta no seu ir e vir de todo dia, e você coloca também qualidade de vida no seu deslocamento. Ô Renan, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí no projeto, traga mais bikes aí para BH, vamos expandir isso, Centro-Sul, região metropolitana, vamos colocar a bicicleta para mountain bike aqui pelas regiões das montanhas de Minas, que o projeto cresça e ofereça mais bikes aí para os mineiros, belo-horizontinos em geral. Com certeza, Fernando. Estamos dispostos a isso, né? Agradeço por esse momento, para poder falar um pouquinho sobre um projeto de bicicleta compartilhada, como é importante para a cidade, tá? E vocês podem acessar a loja, baixar o aplicativo Bike BH, se cadastrar, e ficaremos muito felizes em poder receber vocês nesse projeto espetacular em parceria com a Unimed Belo Horizonte. Valeu, beleza, boa sorte, muito obrigado. Obrigado, Fernando, um abraço a todos, tchau, tchau. Abraço. E a gente fica por aqui, muito obrigado também pela sua companhia, compartilhe o nosso conteúdo aí nas redes sociais, veja a programação do nosso canal Viver Brasil, também no YouTube e nas redes sociais, diga aí o que você está achando da nossa programação. Até a próxima, saúde!